Fala pessoal, eu sou Guilherme de Andrade, repórter do portal Esporte News Mundo, e vim aqui falar um pouquinho sobre esse empate entre Brasil e Costa do Marfim. Brasil contra esse bom time da Costa do Marfim, né? Se engana quem pensa que esse time marfinense não é bom, né? Ele que tem alguns jogadores que já são conhecidos do público brasileiro, tem o Eric Bailly e o Amad Diallo, que são atletas do Manchester United, e tem o Franck Kessié, que é importante jogador do Milan, que foi vice-campeão italiano. Então, realmente é um time que não tem nada de bobo, é um time que tem bons jogadores e que apresenta, sim, demonstra, sim, um bom futebol já nessas Olimpíadas, né? Venceram aí na primeira rodada e hoje fizeram um bom jogo aí contra o Brasil, dificultaram bastante para o time brasileiro, né? Mas vamos aí falar um pouquinho sobre esse empate 0-0 que tinha tudo para ser melhor para o Brasil, claro, se não tivesse é, a expulsão do Douglas Luiz ali logo nos minutos iniciais da partida, né? O Brasil começou muito bem o jogo, começou chegando ao ataque, tendo mais posse de bola, dominando as ações da partida. É, realmente era o time que mandava no jogo, mas ele, após a falta do Douglas Luiz aos 15 minutos, aos 13 minutos, perdão, onde ele era o último homem, acabou derrubando o atacante marfinense. Então, inicialmente o juiz tinha dado cartão amarelo, mas com a chamada do VAR ele acabou sendo expulso, né? O árbitro de vídeo acabou alterando a cor do cartão. E a partir dali, o cenário da partida tomaria outros rumos, né? Pelo menos no primeiro tempo, né? A Costa do Marfim, com a expulsão do Douglas Luiz, cresceu no jogo, tentou ter mais posse de bola, chegou mais vezes ao ataque, finalizou bem mais vezes que o Brasil, né? O goleiro Santos precisou fazer mais intervenções do que o goleiro da Costa do Marfim. Então, realmente, após a expulsão, essa expulsão do Douglas Luiz acabou condicionando um pouquinho o rumo desse primeiro tempo, né, onde a Costa do Marfim acabou sendo superior ao Brasil por ter chegado mais vezes ao ataque, o que acaba sendo até algo que dá para a gente compreender, né, até por conta do longo período que o Brasil ficou com um jogador a menos. Então, a Costa do Marfim soube aproveitar esse período que teve com um jogador a mais, mas não conseguiu furar a defesa, né? Apesar de martelar, finalizar várias vezes, ter chegado com perigo ao ataque. O Kessié chegou uma vez dentro da área, finalizou com perigo, mas a bola acabou indo pela rede, nas redes pelo lado de fora. Tiveram outras chances também, então foram várias finalizações da Costa do Marfim no primeiro tempo, mas não conseguiram furar a defesa do Brasil, não conseguiram balançar as redes, que é o que realmente importa no futebol, né? Então, esse primeiro tempo tinha caminhava para ser bem diferente do que foi, né? Mas, como eu já falei, a expulsão do Douglas Luiz acabou mudando um pouquinho o que foi essa partida, acabou mudando o cenário desse jogo, né? Que acabou tirando o domínio da partida do Brasil e passou para a Costa do Marfim, que é um bom time, já fazia um bom jogo antes da expulsão do volante brasileiro, mas era pior do que o Brasil em campo. Então eles souberam aproveitar muito bem a superioridade numérica nesse primeiro tempo, né? Já no segundo tempo, ele após uma conversa com o André Jardim, treinador brasileiro, a seleção voltou bem melhor do que foi no primeiro tempo, né? Eles começaram, não pareciam que estavam com um jogador a menos, pareciam que estavam com 11, a partida parecia que estava com 11 jogadores de cada lado, né? O Brasil entrou muito ligado, passou a jogar como estava jogando nos minutos iniciais do primeiro tempo, dominou as ações da etapa por completo, né? Foi superior do início ao fim do segundo tempo, teve mais chances de fazer gol, mas pecou demais na hora de finalizar as jogadas, né? O Brasil sempre chegava ali naquela área intermediária, rondava a área da Costa do Marfim, chegava ali pelos lados de campo, principalmente com o Anthony, que pegava sempre a bola ali no, pelas laterais do campo, né, próxima à linha do escanteio, mas sempre tinha um ou dois jogadores marcando ele, então acabava que ele não conseguia levar pro mano a mano, como a gente fala no futebol, né? Então ele optava várias vezes por fazer cruzamentos na área, e como a gente não tem jogadores de grande porte físico para disputar a bola pelo alto com os zagueiros da Costa do Marfim, que são atletas bem fortes, são atletas altos e bem fortes fisicamente, então acabava que o Brasil levava muita desvantagem nessa questão do cruzamento, né? Já que o Matheus Cunha é um centroavante de muita movimentação, e o Richarlison, que não é centroavante, mas estava atuando por ali da mesma forma.
Então, o Brasil não conseguia ganhar nessas bolas aéreas, a gente tentou bastante esse recurso. Sempre que o Antony pegava na bola ali pelo lado direito do ataque, ele tentava driblar e não conseguia, puxava para dentro e fazia aquele cruzamento fechado, mas sempre ou a defesa marfinense afastava ou então ia nas mãos do goleiro, né? Então, o Brasil acho que exagerou um pouquinho nessa questão dos cruzamentos, é, não só com o Antony, mas de onde um jogador brasileiro tinha espaço para chegar ali na intermediária, próxima à área, ele tentava o cruzamento, então acho que o Brasil poderia ter tido mais paciência, poderia ter rodado mais a bola, era mais time, é mais time, tecnicamente falando e taticamente falando, né? Não vinha sentindo, principalmente na segunda etapa, não sentia a ausência do Douglas Luiz, o próprio Daniel Alves na saída do campo, na saída do jogo, falou que a expulsão dele do volante brasileiro não influenciou tanto no jogo, já que o Brasil conseguia ter mais a posse de bola, conseguia ficar mais tempo no ataque, então faltou uma tranquilidade maior, faltou chutar mais ao gol também, porque muitas vezes a gente entrava dentro da área, seja com a Arana, seja com Daniel Alves, com Richarlison, com algum outro atacante ali da setor ofensivo do Brasil. Muitas vezes nós chegávamos ali dentro da área, mas optava por cruzar ou então tocar a bola para trás para alguém chegar finalizando e não arriscava, né? O Anthony teve um momento que ele estava ali dentro da área e estava no mano a mano com o jogador, podia ter puxado para a perna boa dele, que é a esquerda, e finalizar, mas acabou optando por um passe para a entrada da área, que acabou sendo errado e gerou até um contra-ataque para a Costa do Marfim, né? Outra vez aconteceu o mesmo com o Guilherme Arana, que entrou ali pela esquerda, que ele é um lateral que ataca muito, que chega muito ali de fundo. Hoje não deixou de ser diferente, mas não finalizou, né? Ele que tem uma finalização muito forte, se eu não me engano, ele só chutou uma vez ao gol, que foi ele por volta da metade do segundo tempo, mas ele poderia ter finalizado mais. Teve um lance que ele entrou praticamente sozinho dentro da área e tentou cruzar, poderia ter estado cruzado, chutar cruzado, mas acabou optando por fazer um cruzamento que novamente foi afastado pela defesa da Costa do Marfim. Então, resumindo, esse segundo tempo foram 45 minutos onde o Brasil dominou bem, dominou do início ao fim, mas não soube finalizar as jogadas. Ou tentava muitos cruzamentos, ou então tentava sempre um toque a mais no lugar de finalizar, e por isso acabou terminando empatado, né? Já que a Costa do Marfim pouco ousou sair para o jogo, né? Acho que faltou até um pouquinho mais de ousadia para ele, já que estavam com um jogador a mais e tinha jogadores bons no ataque para conseguir sair mais para o jogo, mas respeitaram bastante o Brasil, respeitaram muito a seleção brasileira e optaram mais por ficar se defendendo ali nessa segunda etapa, né? Então, no contexto geral, o Brasil acabou sendo superior, foi muito prejudicado pela expulsão que, repito, ao meu ver, não deveria ter acontecido. Eu acho que o cartão amarelo estava de bom tamanho, mas, como o Daniel Alves falou, isso acabou não influenciando tanto no jogo do Brasil, principalmente na segunda etapa, que poderia sim ter saído ali com resultado melhor, poderia ter tido um pouquinho mais de sorte, já que foi superior durante os 45 minutos finais, teve chance sim de abrir o placar, mas faltou finalizar melhor essas jogadas, faltou ter um pouquinho mais de sede pelo gol, realmente, de abrir o espaço e chutar para o gol, mas, querendo ou não, foi um resultado assim que não pode ser desconsiderado, já que o Brasil jogou praticamente a partida inteira com um jogador a menos. E do outro lado também tinha uma seleção que não tinha nada de boba, né? Então, acabou saindo tudo igual, 0-0. Brasil e Costa do Marfim empataram, cada um conquistou um ponto. Então, agora as duas seleções dividem a primeira posição ali do grupo D, já que o Brasil teve um saldo melhor por vencer a Alemanha por 4-2, fica ali na primeira posição, e a Costa do Marfim, que venceu a Arábia Saudita na primeira rodada por 2-1, ocupa ali a segunda posição. O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira, às 5 horas da manhã, no horário de Brasília, para enfrentar a Arábia Saudita pela terceira rodada dos Jogos Olímpicos do Japão, né? O Brasil aí com um empate, eu acho que já deve se garantir na próxima fase dos Jogos Olímpicos, né? Nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, para você não ficar por fora de nada dos próximos jogos, do que vai acontecer, não só no futebol, mas em várias modalidades, o Portal Esporte News Mundo está fazendo uma cobertura completíssima. Nossos repórteres estão aí madrugando, estão cobrindo praticamente todos os esportes. Então, acesse nosso site lá.com.br,
Temos um abo exclusivo para as Olimpíadas, então nos segue, fica atento no nosso site, nos siga nas redes sociais, portal ENM em todas, Instagram, Facebook e Twitter. Nós estamos lá sempre trazendo atualizações sobre os Jogos Olímpicos. Então, resumindo, Brasil e Costa do Marfim empataram em 0-0, cada um conquistou um ponto e agora se preparam aí para a última rodada dessa fase de grupos dos Jogos Olímpicos. Né? O Brasil enfrenta a Arábia Saudita e a Costa do Marfim encara a Alemanha. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!